Boa tarde. Oi, oi. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tema tão difícil quanto saúde mental, né? Falar de saúde financeira no Brasil. Desafiador, mas gostoso, vai. Pois é. Gui, obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui. Esse bate-papo é até um oferecimento de um dos nossos patrocinadores da Acreditas. Queria agradecer, Acreditas, por trazer esse tema. E eu queria primeiro que você começasse se apresentando. Quem é você, o que você faz? E aí Boa. Depois eu já entro com as perguntas. Boa, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui, gente. Prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou o Gui, eu atuo atualmente como especialista em educação financeira na Acreditas. Acreditas hoje é a segunda maior fintech do Brasil. Aí a gente trabalha principalmente com modelos de crédito com garantia. E dentro da Acreditas a gente tem Acreditas Benefícios, que é a nossa área aí voltada para a saúde financeira dos colaboradores das empresas de todo o Brasil. E aí eu tenho o privilégio de trabalhar com esse produto de educação financeira, com essa solução de educação financeira que a gente entrega personalizada para as empresas hoje, no objetivo de conseguir mitigar um pouco dos impactos que a saúde financeira acaba tendo em saúde mental, em saúde física e, consequentemente, em performance, em todos os indicadores aí que compõem esse mundo RH. Sou da área de negócios, então me formei em administração, mestrado em administração, minha carreira começou no mundo acadêmico, professor universitário, e aí migrei para o mundo corporativo. Hoje, na Acreditas, a gente tem um podcast muito legal que se chama RH no Ar. Convido também todo mundo a conhecer aí. E eu tenho o privilégio de ser o host, de tocar esses papos muito legais também sobre esses desafios do mundo de pessoas. Mas muito motivado e sempre muito feliz de poder, de fato, estar impactando positivamente a vida de todo mundo com esse tema que é polêmico, que é um tabu, mas que precisa muito ser falado, né, Tati? Boa. É tão polêmico e tão tabu, acho que quanto saúde mental. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do cenário. A gente trouxe vários números e vários dados de pesquisa aqui sobre saúde mental. E eu queria que você compartilhasse com a gente os dados de endividamento do brasileiro. Como é que é o cenário quando a gente pensa financeiramente? Como é que estão as pessoas dentro das organizações e como é que está o brasileiro do ponto de vista de saúde financeira? Boa. Vivemos um momento muito delicado quando a gente fala de saúde financeira no Brasil. Chegamos à marca, aí, segundo os birôs de crédito, de 69 milhões de pessoas que estão inadimplentes. Então, se a gente traçar um paralelo aí com o número de pessoas economicamente ativas, que são as pessoas com mais de 18 anos, isso representa aí, basicamente 70% das famílias brasileiras. E uma vez que a gente tem um cenário de pessoas inadimplentes, a gente busca entender como que elas estão endividadas. E aí a gente descobre que, dentre essas possibilidades, basicamente, 1 em cada 3 pessoas que estão nesse cenário de inadimplência hoje estão por conta de mau uso de crédito. Então, essas pessoas acabam se endividando com cartão de crédito, principalmente, ou com produtos financeiros que acabam sendo comercializados por instituições financeiras, e muito por falta de consciência. Então, a gente sabe que crédito é importante, crédito tem um papel muito presente na nossa sociedade, na nossa economia, para as pessoas conseguirem realizar os seus objetivos, alcançar aquilo que elas querem alcançar, mas muitas vezes elas não sabem tomar esse crédito de maneira correta, ou por falta de informação, isso acaba virando um grande problema. E aí isso acaba refletindo no nosso dia a dia, na sociedade que a gente tem hoje, de pessoas que são muito inseguras, quando a gente fala de tomar decisões financeiras, e que principalmente não abrem espaço para ter esse tipo de diálogo. Que não querem conversar sobre. Tem uma pesquisa recente que o Google publicou, que 57% das pessoas do Brasil afirmam não gostar de falar de dinheiro. Então, quando a gente afirma que a gente não gosta de alguma coisa, a gente não vai querer se interessar por isso. Se eu não gosto, eu vou ficar longe da minha vida financeira, do meu controle financeiro, de entender quais escolhas são as melhores para mim. E aí a gente dá de cara com esse momento, que é um momento super delicado, e que pela primeira vez na história aí a gente chegou à marca de 69 milhões de pessoas que estão inadimplentes. E é um número que chama atenção, né? A gente pensar que quase 70% das pessoas com algum grau de endividamento inadimplentes é um número relevante, chama atenção. E acho que tem um ponto aqui que eu quero fazer uma intersecção com tudo que já rolou nos painéis e nas palestras, é que a gente falou bastante do impacto da saúde mental, por exemplo, a capacidade de dormir. A gente falou que a insônia, por exemplo, é um preditor de burnout. Se eu não consigo dormir, meu cérebro não descansa, eu vou adoecer do ponto de vista mental. Eu imagino que alguém endividado tenha dificuldade para dormir. Que alguém endividado tenha mais ansiedade, alguém endividado se preocupe mais, não sabe exatamente como vai pagar a conta no final do mês e tudo mais. Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa conexão. Se eu tenho, se a minha saúde financeira não está em dia,
isso pode impactar a minha saúde mental? Como é que vocês fazem essa correlação? Sem dúvidas, a gente se preocupa muito em medir isso, né, lá dentro da Acreditas hoje com os nossos parceiros. Então, hoje dentro do nosso ecossistema, do nosso aplicativo, da nossa carteira de benefícios, a gente tem uma área de educação financeira que basicamente permeia e faz cross com todas as soluções que a gente oferece. Então, os colaboradores, de maneira anônima, eles conseguem contar como eles se sentem, quais são os eventuais desafios e problemas que eles têm por conta do endividamento, desses problemas financeiros. E aí os números que a gente se depara são números muito assustadores, assim. 74% dos colaboradores hoje já afirmam ter impactos na saúde mental, e aí a gente vê várias patologias aí quando a gente fala de saúde mental, e 81% já relatam esses impactos na saúde física. Né? Então, muitas vezes da saúde mental que evolui para a física e etc., mas a gente vê que isso é muito grande. Né? E aí a gente deixa espaços abertos lá para o pessoal falar como está se sentindo, e a gente vê uma série de sentimentos que são sentimentos que talvez algumas pessoas que, assim como eu, né, reconhecendo muito meus privilégios, sempre tive capacidade de entender sobre minha vida financeira, autonomia para fazer escolhas com o meu dinheiro, eu nunca parei para pensar que isso é um problema de fato. Né? Então, você começa a ouvir histórias, a ouvir relatos, a gente se conecta com casos de colaboradores assim que a gente pensa, nossa, cara, toda dívida tem uma história e, às vezes, essas histórias são histórias muito difíceis. Né? Isso acaba se desdobrando de um jeito que vai impactar na qualidade de vida dessa pessoa antes de qualquer coisa, mas que, pensando de uma maneira estratégica e organizacional, no desempenho desse colaborador lá dentro da empresa também. Né? Então, tem estudos aí que apontam que uma pessoa endividada ela gasta 1h30 por dia, mais ou menos, pensando nessa preocupação financeira. Então, isso acaba fazendo parte do dia a dia dela ali a todo momento. Ela tem um impacto de 6,5 vezes mais chances de ter um relacionamento atritado dentro do ambiente de trabalho. Então, eu não me dou muito bem com aquele meu par, né? E eu não estou tão disposto a isso também, porque eu tenho um super problema aqui por trás que me faz, talvez, não estar tão presente ali. E isso acontece também para com a empresa. Né? Dados como turnover, colaboradores que afirmam, né, que a partir do momento que tem um problema de endividamento, buscam por outras alternativas e, às vezes, acabam trocando de emprego para ganhar R$50, R$100 a mais, que líquido, né, falando desse dinheiro líquido, talvez não resolva o problema dessa pessoa, mas que, numa sensação de desespero, poxa, qualquer 30, 40, R$50 a mais que eu tenho aqui vai mudar minha realidade. Né? Então, é muito com esse objetivo que a gente leva hoje os nossos benefícios para conseguir se aproximar e, principalmente, fazer esse colaborador se aproximar da vida financeira dele. É um ponto muito importante, né? A gente está falando o tempo inteiro aqui de saúde mental, agora saúde financeira, mas a gente tange uma coisa que é comportamento. Acho que nem todo mundo tem essa habilidade de repente, poupar, gastar corretamente, ter um bom uso do crédito. Como é que você, né, uma pessoa especialista em educação financeira, ajuda as pessoas a terem um comportamento mais adequado? Como é que Creditas ajuda também? Queria que você explicasse um pouquinho. Porque eu tenho uma frase aqui do meu pai que eu lembro, acho que devia ter uns 10, 11 anos, que ele falava assim, olha, quando você crescer, sempre gaste menos do que você ganha. E tipo, ele martelava isso na minha cabeça desde pequenininha. Então, assim, eu acho que eu cresci com um comportamento de consumo adequado, de sempre, do tipo, primeiro reserva uma grana, depois gasto o resto. Mas não é o padrão. Né? Como é que a gente faz para mudar esse mindset? Como é que a gente faz para educar a população sobre saúde financeira? Boa. É super complexo e super desafiador, mas é um dos pilares que sustentam, né, todo o nosso ecossistema hoje. Então, eu trabalho com educação financeira já há muito mais tempo. Minha carreira na Creditas faz 1 ano e meio que eu estou trabalhando efetivamente na Creditas, mas já venho trabalhando com educação financeira há muito tempo. E é sempre uma luta, e é aquela luta que você vai mudar uma migalhinha por dia. Assim. Então, você tem que acreditar muito naquilo que você faz. Acho que essa é a primeira premissa, por conta de histórico, de contexto, de tudo que a gente vive aqui no Brasil. Então, as pessoas não gostam de falar o quanto elas ganham, elas não gostam de trocar figurinhas a respeito da vida financeira. Se eu estou endividado, endividada, eu não falo para ninguém porque eu sinto vergonha. Se eu tenho dinheiro sobrando, eu também não conto porque eu não quero ter que te emprestar. Né? Então, eu fico guardando esse mundo com o meu dinheiro. E eu não tenho o hábito de controlar o meu dinheiro, principalmente. Esse é o nosso principal gargalo. Né? A gente vê que as pessoas não controlam o dinheiro. Então, eu costumo brincar também que a maioria das pessoas hoje gostam de brincar de fazer o chá revelação do cartão de crédito. Não tem o chá revelação quando você vai descobrir o gênero do bebê lá, e aí sai balão rosa e sai balão azul para descobrir o gênero. E aí tem pessoas que fazem isso hoje com o cartão de crédito, né? Que ficam um mês inteiro sem abrir a fatura. E aí, quando a fatura fecha, vem aquela notificação, a pessoa fala, meu Deus, quanto que deu essa fatura esse mês? Né? Deu 200 ou deu 2.000? E aí a pessoa abre, a primeira coisa que ela pensa é, meu Deus,
Não fui eu, clonaram meu cartão, impossível, não gastei isso, né? E aí eu me deparo com isso todos os dias, conversando com colaboradores de vários lugares do Brasil, e isso é muito gostoso. Então, o nosso programa de educação financeira hoje, ele consiste em oferecer soluções personalizadas para as empresas, de acordo com o tempo que elas possuem, com a maturidade que elas possuem, com o tanto que elas enxergam que saúde financeira é um pilar importante. Então, muitas vezes isso parte da própria empresa. Olha, a gente vê os colaboradores trazendo dados aqui, ou eles vêm conversar com a gente, né, porque o RH é muito um ponto de apoio dentro da empresa, e é hoje o nosso principal ponto de contato. Então, as empresas nos procuram e falam, olha, a gente queria levar a educação financeira. E aí a gente tem vários formatos. A gente tem conteúdos que podem ser disponibilizados dentro das universidades corporativas, das redes sociais corporativas. A gente tem as palestras ao vivo ou presenciais. A gente tem conteúdos dentro do aplicativo. Então, todo mês a gente tem uma temática diferente e a gente engaja os colaboradores dentro desse ecossistema. A gente tem consultorias financeiras individuais. Então, a partir do momento que uma empresa entende que aquele colaborador ele precisa de uma ajuda personalizada, a gente vai e conversa com aquele colaborador. Então, eu falo que a grande complexidade de trabalhar com educação financeira é que, quando a gente fala de vida financeira, é muito particular. Não existe uma receita de bolo, né? Cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas prioridades, e aí isso tem um impacto na vida financeira. De cocriação, de a gente sentar junto com os times de benefício, com os times de educação corporativa e criar soluções de fato personalizadas que atendam às realidades daquelas empresas. Então, a gente atende desde startups de tecnologia até colaboradores que trabalham em usinas no interior de Minas Gerais. São realidades diferentes e discursos diferentes para conseguir conversar sobre isso, né? E aí acho que esse é o lance que me move demais, assim, de a gente conseguir criar soluções hoje que sejam muito impactantes e façam sentido para aquele público que está ouvindo a gente. Boa. Você falou que você é host de um podcast chamado RH no Ar. O que você já ouviu nesse? A gente sempre aprende, né? Eu sou host do Terapeutizados e cada pessoa que vai lá me ensina alguma coisa. O que você já aprendeu lá no podcast que você pode compartilhar aqui, que pode ser aquela pílula de conhecimento, aquela moedinha para o pote de todo mundo hoje, para a gente ir caminhando aqui para o final do nosso painel? Boa. O mais louco, né, é que eu não era desse mundo de RH, eu não vivia esse mundo de gente, né? Eu saí de dentro da sala de aula da universidade e comecei a ter contato com profissionais muito incríveis desse mundo de gente. E o projeto foi super bacana, a gente já está com todos os episódios gravados, eles saem quinzenalmente. A primeira temporada está com 13 episódios, mas o que eu vejo, né, com a maior frequência no fim do dia, assim, acho que é todo o output que eu tenho no fim de uma gravação, é que todo mundo lá adora resolver problema, então, assim, tem problema sempre, mas as pessoas são sempre maiores que os problemas, sabe? Eu acho que essa é uma característica muito presente nas pessoas que estão participando lá com a gente. A gente discute coisas muito complexas, né? A gente trouxe temas como modelo de trabalho, a gente conversou sobre saúde mental, sobre saúde financeira, sobre relação com o dinheiro, coisas que são temas muito delicados, né? A liderança, o papel do líder nesse momento, enfim, todas as questões aí que são questões muito presentes para todo mundo que trabalha nesse mundo de RH. No fim do dia, a gente vê que todo mundo está lá cheio de problema, que nem sempre a gente tem resposta para esses problemas, mas todo mundo sai e diz assim, pô, obrigado por ter vindo, obrigado pela troca que a gente teve, com certeza eu vou implementar isso que você trouxe, ou vou trazer isso para dentro da minha realidade. Então, é uma galera que está sempre muito aberta, mas que nunca deixam os problemas serem maiores que as pessoas. E eu acho que esse é o mindset principal, assim, para quem se quer trabalhar com gente, quer cuidar de gente, né, que eu acho que é o propósito de todo mundo que está aqui de alguma forma hoje. E eu acho que esse é o caminho, assim, é um trabalhinho muito de tijolinho por tijolinho, mas que devagarinho a gente vai chegar lá e vai dar tudo certo. Muito bom. Quem aí tem desafio de falar de saúde financeira nas suas empresas? Tá bom, só tem um pouquinho. Não... Eu achei que todo mundo ia levantar a mão aqui. A gente tem um episódio, inclusive, que vai sair agora no podcast, que é justamente esse o título do episódio, Educação Financeira é papo do RH? Até quando que o RH tem que assumir essa responsabilidade, ou, né, quais são os limites, até onde se deve ir e tal. Então, a gente traz muito essa discussão, né? Muitas vezes é um problema que ele existe lá, mas a gente não consegue enxergar o problema como um problema financeiro. Ele acaba se desdobrando em outras coisas, né? Na performance daquele colaborador, daquele time, na comunicação interna, na produtividade, na eficiência como um todo, mas, no fim do dia, esse problema pode estar super conectado com a saúde financeira, né? Então, isso acontece no ambiente organizacional e acontece muito com a nossa saúde também.
também, né? Insônia, depressão, baixa autoestima, vários pilares aí que são super presentes nesse contexto, também estão fortemente conectados com a questão financeira. E muitas vezes a gente não para olhar para esse lado, a gente olha para um monte de coisa, mas não olha para esse ponto que é um ponto presente e que está todo dia aqui no nosso dia a dia. A gente está aqui caminhando para o nosso final. Eu sempre falo que, tipo, quando a gente está aqui, parece que a gente é abduzido e o tempo passa voando. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse a tua mensagem final. O que você tem a dizer para todo mundo que está aqui? Como é que você pode contribuir com eles e, principalmente, essa conexão entre saúde financeira e saúde mental? Boa, gente. Acho que, primeiro, é um privilégio, né? Eu fiquei muito feliz quando a gente teve a oportunidade de vir falar aqui sobre isso. Eu acho que a gente vive um momento muito bacana, né, de olhar cada vez mais para as saúdes do colaborador, né, e aí as caixinhas de saúde física, saúde mental, saúde financeira, mas que o grande objetivo no fim do dia é a gente conseguir olhar para isso de maneira integral. Né? E aí, eu falo que, infelizmente, né, no pós-pandemia, a saúde mental cresceu muito e aí a educação financeira veio a reboque. Né? Ninguém parava para olhar para a saúde financeira de fato. Então, não foi uma preocupação genuína de dores que foram sentidas. Né? Esse tema começou a crescer e ganhar espaço por conta de desemprego, por conta de empresas que tiveram que encerrar suas atividades. Então, muito mais por um cenário negativo do que um cenário positivo. Mas eu acho que a principal dica que eu quero deixar aqui é a gente olhar para esse tema, né, e buscar se aproximar, porque muitas vezes nós, como gestores de pessoas e profissionais de pessoas, não olhamos para esse tema e não nos aproximamos desse tema, e que contem muito com a Acreditas, contem muito comigo aí no sentido de a gente conseguir levar esse tema e quebrar um pouco dos paradigmas que existem envolvendo esse tema de educação financeira. Estamos muito longe de chegar num cenário ideal, né, e tem muito a ser feito, mas eu acho que nós que estamos nesse papel hoje, de estarmos sentados em posições que se preocupam com as pessoas, é muito nosso lugar estar olhando e se preocupando com esse tema também. Maravilha. Obrigada. Um prazer ter você aqui. Acho que é um tema que todo mundo também tem interesse. E obrigada, Acreditas, aí, por oferecer esse debate aqui sobre saúde financeira junto com saúde mental. Show de bola. Obrigado.